Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento, estamos juntos aqui e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Estivemos vendo no outro vídeo algumas coisas muito importantes e uma delas ficou para ser colocado. E eu vou ver se neste vídeo agora a gente consegue mostrar o que era para ter sido feito no outro. Meus irmãos, a guerra não terminou. Mas você notou que todas as pessoas não falam mais nesta pandemia? Se esquecem completamente, só falam sobre este conflito ali da Ucrânia com a Rússia. Mas no Brasil, meus irmãos, morreram 300 pessoas no dia que se passou, nessas últimas 24 horas. E são mais de 6 milhões de mortos. Então, meus irmãos, esta nova variante, ela chegou até a China. A China não tinha mais caso, mas está novamente enfrentando este problema. Surgiu 2 casos desta Ômicron. Então, nós vemos que esta notícia já não interessa muito às pessoas por causa desta guerra e todos falam a respeito disto. Já fazem 25 dias que este conflito está acontecendo e a Ucrânia tem tido êxito em muitos confrontos ali dentro do país da Ucrânia. Os soldados ucranianos têm tido algumas pequenas vitórias e a Rússia tem tido baixas significativas, não é? Mas mesmo assim ainda não há uma saída, não há uma previsão de haver um acordo de paz entre as partes, que esta semana eles vão continuar sentando à mesa para colocar os planos de paz que ainda não se concretizou. Eu vou te mostrar algumas imagens da capital ali da Ucrânia e você vai ver que coisa linda era aquela capital e hoje está praticamente destruída. Meus irmãos, nós vamos para a palavra de Deus e meditar em um assunto de extrema importância e urgência que mostra que a Igreja do Senhor Jesus, ela está muito perto do arrebatamento e o salvo ele tem que estar preparado, porque a palavra de Deus nos aproxima muitíssimo deste dia. E é na palavra de Deus, meus irmãos, que eu quero te mostrar que tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda pode acontecer até o arrebatamento está na palavra do Senhor. Vamos então, vamos então para vamos então para a palavra de Deus e vamos meditar um pouco, não é? O que diz em Apocalipse 6? Apocalipse 6, no versículo 14, diz assim: O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, meus irmãos, o presidente ali da Rússia pegou toda a sua família e mandou para um bunker. Bunker é o que esta palavra está nos descrevendo que iria acontecer depois da abertura do 6º selo. Então, os acontecimentos finais, não é? Essas pessoas estão se escondendo com medo de um conflito nuclear, não é? O que diz a palavra? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, são os bunkers, meus irmãos, como eu dei o exemplo, não é? Que o presidente russo ele já mandou toda a sua família
para um lugar deste. O que significa? Significa que ele tem assim uma previsão de se iniciar um conflito nuclear no mundo. E isto, meus irmãos, é uma prova de que não há, em uma guerra, não há uma perspectiva segura de que haverá um simples conflito localizado, que nem o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas este conflito ele pode se estender, como as nações do Ocidente já estão indignadas por tamanho genocídio, tantas mortes e tantas coisas desumanas que estão acontecendo dentro da Ucrânia. Eles estão com o nervo à flor da pele. Eles já mandaram para a Europa 100.000 soldados americanos. Estão cercando em volta ali de Kiev, muitos lugares ali que pertencem ao Ocidente, estão recebendo tropas, armamentos e tanques de guerra. E você vê que o próprio Vladimir Putin, ele estreou um míssil anticontinental, ou seja, um míssil que sai do país russo e pode atingir outro continente, outro país, usando esta arma ali para destruir um depósito de armas na Ucrânia. Então, meus irmãos, a gente tem que estar em oração, pedindo ao Senhor para colocar a mão sobre este conflito e dar um basta nesta guerra, suplicar ao Senhor a intervenção divina. E esta guerra, meus irmãos, como eu te falei, ela está acontecendo ali neste território, não é? No território da Ucrânia. E muitos sabem que este território ali, ele não fazia parte da Rússia. Ele é um país independente, mas também ele não faz parte do Ocidente. E o Ocidente tinha interesse neste lugar para fazer ali um lugar de depósito, não é? Depósito de armas, depósito de mísseis e até de ogivas nucleares. A gente entende, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. E em cada momento nós vemos que o Senhor, ele está preparando o seu povo. Eu quero te mostrar algo aqui em Daniel 2, que vai falar sobre um assunto de extrema importância e o que realmente está acontecendo em nossos dias, não é? Diz assim em Daniel 2, falando sobre a estátua de Nabucodonosor, que eu já comecei iniciando no outro vídeo, eu dei uma ideia, né? E eu quero deixar aqui um versículo apenas, que nós paramos ali no outro vídeo. Diz assim o versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, mas, não é? E por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se mistura com o barro. Então, este versículo aqui que eu quero deixar para você como um sinal profético do que realmente está acontecendo. É misturar-se-ão, né, o ferro e o barro. O que está acontecendo hoje, meus irmãos? Hoje o homem está colocando a tecnologia no seu próprio corpo, o ferro, não é? E a palavra diz aqui que o homem está tentando fundir
o corpo humano com a máquina. E muitas pessoas já têm dispositivo no seu corpo, não é? Essa mistura do ferro com o barro é a mistura que não vai dar ligação. Assim como o ferro não se mistura com o barro, significando que este sinal era para os últimos dias. E quais são os últimos dias? Os últimos dias é na visão, não é? No sonho de Nabucodonosor, a estátua, é os pés da estátua. Então, hoje, nós estamos vivendo neste período, nos pés da estátua de Nabucodonosor, que eu creio que eu tenho aqui uma imagem dela, olha, para você ter uma noção, não é? A cabeça da estátua era ouro, o peito e os braços prata, o quadril era bronze e o ventre, não é? As pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Nós estamos exatamente, meus irmãos, nos pés da estátua. E como os pés têm 10 dedos, 5 dedos em cada um, significa que haverá um reino, não é? Eu acho que eu tenho aqui uma imagem deste reino para te mostrar aqui. Haverá um reino que ele terá 10. Deixa eu passar essa propaganda aqui, que eu creio que eu tenho uma imagem aqui. Tem uma imagem aqui que vai te mostrar sobre isto, não é? Esta imagem aqui, ó. Esta imagem aqui, ó. Ela fala detalhadamente o ano e os acontecimentos que ocorreram nestes anos. Em 626 a.C., havia o Império Babilônico de Nabucodonosor. Então, este império era o império em que Daniel e os seus amigos viveram. Depois vem o outro império, 539 a.C., Império dos Medos e Persas, não é? Se você notar, nós começamos lá a contagem com 626 e está decrescendo. Veio para 539. Eu vou te explicar o porquê. Império dos Medos e Persas em 539, ou seja, Dario e Ciro, certo? Em 334 a.C., houve o Império Grego, ou seja, o Império Grego ele dominou o mundo. Por intermédio de Alexandre o Grande. A gente estuda isso na escola, não é? E nos anos 30 antes de Cristo, 30 anos antes do nascimento de Jesus, nasceu o Império Romano, o Império dos Césares. Então, tinha duas pernas, né? A Roma Ocidental e a Roma Oriental. E teve também, no finalzinho ali, o Império Otomano, né? Com o sultão e Maomé também, ele nasceu neste período. E ele até escreveu o Alcorão nesta época e hoje muitos seguidores, é a segunda, irmãos, a segunda maior igreja do mundo. E os dias atuais, ao tempo do fim, é o império dos 10 reis, que é o império que representa os pés. Então nós estamos vivendo nos pés da estátua. Está se formando na terra, não é? Está se formando na terra os 10 reis. Esses 10 reis, eles estão se formando, não é? E a gente vê que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Essas guerras é um sinal para o início da formação do grande exército, porque a Europa está formando um grande exército, e este grande exército, como a palavra de Deus ela diz, no final haverá uma guerra, não é? Haverá uma guerra que será assim conhecida. Eu ia te mostrar também no mapa ali, que o mapa não se abriu, mas eu já te mostrei no outro vídeo, então nós não vamos mostrar a imagem, mas o rio Eufrates está na Bíblia. Está na Bíblia esta profecia que ele iria secar.
E quando ele secasse, é porque estaria perto o conflito final, que o exército do extremo norte iria passar por ali. É o exército, é a união da Rússia, da China, daqueles países ali do extremo norte contra Israel. E, meus irmãos, este rio, ele está secando. É possível andar no seu leito já, certo? Por quê? Porque houve um acontecimento natural e também algumas usinas hidrelétricas foram construídas e neste ponto o rio já está secando, aonde realmente aonde realmente pode haver um caminho para soldados que vão marchar por ali e vão passar a pés enxutos por aquele lugar. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia, a cada momento, não é? Nós estamos vendo que nós estamos perto da implantação do governo mundial, estamos perto também da aparição do anticristo. Como eu disse no outro vídeo, muitas pessoas estão chamando Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, de anticristo. Estão falando que ele é o anticristo, porque todo o globo da Terra está condoído com a situação da Ucrânia e com um sentimento assim de dó, de amor, não é? De um sentimento assim de uma pessoa que está perplexa com tudo o que está acontecendo, não é? E a gente vê, meus irmãos, que isto é bíblico. A palavra de Deus, ela nos mostra que haveria guerras até os últimos momentos na existência desse mundo. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Então é o que está realmente acontecendo. Nós temos que ficar atentos, como eu disse, porque a igreja do Senhor, ela precisa estar desperta para estar preparada para o momento do arrebatamento, porque o arrebatamento, meus irmãos, de acordo com a palavra do Senhor, ele está mais perto agora do que na época em que Paulo escreveu Tessalonicenses. Ele disse assim quando ele escreveu: "E nós, os que ficarmos vivos", ele já se incluiu, não é? Queria ser arrebatado no momento dos acontecimentos. E já se passaram 2000 anos. E se isto aconteceu, meus irmãos, imagine você o quanto nós estamos perto. Então nós temos que ficar atentos, porque a qualquer momento o pastor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, vai tirar o seu povo da terra, recolhendo a sua igreja para a glória. Estejamos atentos, estejamos em comunhão, estejamos na presença, não é, do nosso Deus, em oração, na leitura da palavra, jejuando, clamando e buscando a sua presença em espírito, em todo momento, durante todo o dia, em todas as horas, para que assim nós estejamos em comunhão, no momento em que a trombeta tocar. No momento em que a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos que morreram em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, diz 2 Tessalonicenses. Então, meus irmãos, nesta manhã, eu quis fazer aqui uma conclusão a respeito deste governo mundial, não é? Que nós estamos para presenciar isto. Isto pode acontecer a qualquer momento e a gente pode chegar a ter a notícia do anticristo, do homem que será realmente o anticristo. E quando tudo isso estiver para acontecer, a igreja será retirada da terra. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, estando na presença do pastor. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família e todos os seus com a paz. Amém? Amém.